Olá, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Vamos a uma meditação da palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre a vida de Jacó, a sua trajetória e principalmente duas fases importantíssimas na vida de Jacó que servem para todos nós tirarmos alguns exemplos do que acontece também na nossa trajetória de vida. Talvez você nunca ouviu falar da história de Jacó, né? E Esaú, Isaac, mas a palavra de Deus ela nos mostra, nos fala aqui a partir de Gênesis 27, o relato que Jacó, filho de Isaac e irmão de Esaú, ele toma a bênção do seu irmão que era mais velho. Esaú deveria ser o herdeiro, primogênito, herdaria as melhores bênçãos, né, de seu pai, aquilo que seu pai iria determinar sobre ele, seria de Esaú numa proporção maior, por ser o primogênito. Mas a história, a partir de Gênesis 27, nos conta o que aconteceu, que Esaú, ao ser direcionado por Isaac, seu pai, a buscar uma caça, né? Isaac já era de idade avançada, a sua esposa, ela ouve a conversa, né? A Bíblia diz que Rebeca estava ouvindo, escutando quando Isaac instruía, falava a Esaú. E Esaú saiu para o campo para caçar, mas nesse intervalo de tempo, né, Rebeca então orienta Jacó a se passar por Esaú. E resumindo, Isaac acaba abençoando Jacó no lugar de Esaú. E ali começa uma trajetória de vida, né? Logo mais Esaú fica sabendo da trapaça, do engano, né? E a bênção não poderia ser revertida, embora ele implorasse ao seu pai que desse uma bênção também para ele, né? E no desenrolar da história, Jacó ele precisa sair de perto dos seus pais, ele precisa ser mandado para a terra do seu tio, né? Labão, em Padã Arã. A Bíblia diz que Isaac manda Jacó para aquela região para que ele pudesse ali buscar uma esposa, né? Dentre as filhas de Labão, que era irmão de Rebeca, e abençoa a vida de Jacó naquela viagem. No meio da viagem de Jacó, a Bíblia nos diz aqui no capítulo 28, e a primeira fase na vida de Jacó, né, que, porque o sol já havia se posto, ele toma uma das pedras daquele lugar e faz a pedra como um travesseiro e deitou-se ali para dormir, para descansar da sua viagem. E teve um sonho, e nesse sonho a Bíblia diz que havia uma escada que estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima daquela escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Gênesis 28, 13. Então essa é a primeira experiência de Jacó que eu quero falar para você nessa palavra, nessa meditação. É a experiência que Jacó teve de conhecer o Deus de seus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. E é interessante, não é? A Bíblia diz que depois que Jacó ele desperta do seu sono, ele
exclama: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E ficou temeroso, não é? E no versículo 19, chamou aquele lugar Betel. Veja bem, quando nós temos esse entendimento, né, nós vamos ver que em Betel, Jacó ele tem a experiência com o Deus dos seus pais. Mas não é uma experiência suficiente. A partir dali, Jacó chega a Harã e ali se desenvolve, né, uma jornada de trabalho para o seu tio Labão. Ele se casa, né, Labão engana Jacó, e assim por anos. Eu quero resumir essa palavra e você pode ler depois e você pode ver o desenrolar dessa história. Mas ele passa ali muitos anos, e mais de 20 anos trabalhando, né? E até o momento em que ele chega a prosperar, somente conhecendo o Deus dos seus pais. Então o que eu quero dizer com isso para você que me ouve nessa hora? É que todos nós passamos um momento, né, que estamos debaixo da bênção dos nossos pais espirituais, nossos pais biológicos, quando esses já passaram por uma conversão, né, e nós recebemos a sua intercessão, a sua oração, o seu cuidado, a sua proteção, né, e desenvolvemos na vida. Deus vai nos guardando, Deus vai nos livrando. De alguma forma nós também crescemos, nós prosperamos em diversas áreas da vida, né? Mas o que eu quero dizer para você é que isso só não é suficiente. Não é suficiente para qualquer pessoa viver baseado só na experiência dos seus pais, dos seus líderes, das pessoas que nos alcançaram para Cristo, que nos discipularam, que cuidaram da nossa infância espiritual, do nosso crescimento, não é? Isso só não é diferente. Vai ter que chegar um momento, e como foi o momento que Jacó chegou na vida dele, que ele teve que ter a sua própria experiência com Deus. E é aqui em Gênesis capítulo 32 que nos mostra que Jacó teve uma segunda experiência. Essa segunda experiência é fundamental para quem quer continuar servindo a Deus, tendo experiências com Deus, alcançando níveis maiores de fé, alcançando promessas ainda maiores, né, que Deus tem para a vida pessoal de cada um. Em Gênesis capítulo 32 nós temos esse texto tão conhecido, né, que o subtítulo aqui no versículo 22 diz que Jacó luta com Deus. Jacó fez a sua família passar adiante, né, mas Jacó ficou ali, e a Bíblia diz que Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Então, quando o homem viu que não prevalecia contra ele, né, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já rompeu. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Veja que Jacó está buscando algo maior para a sua vida, né? Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? E Jacó respondeu: Jacó. Então, quando ele declara o seu nome, o nome Jacó, suplantador, enganador, e uma série de coisas que mostrava o caráter de Jacó, uma pessoa que, nos termos de hoje, uma pessoa ligeira, não é? Como as pessoas hoje elas falam de alguém que conseguem fazer negócios, e as pessoas precisam ficar de olhos abertos com esse tipo de pessoa, né, para não serem enganadas. Então ele diz: qual o seu nome? Ele diz: Jacó. E então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. E a palavra diz no versículo 30 que chamou
aquele lugar, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: face a face, e a minha vida foi poupada. Então, a segunda experiência que Jacó tem é a experiência de conhecer o Deus da sua vida. Olha que coisa maravilhosa! Ele sai de uma experiência anterior, que ele estava debaixo da bênção e de uma palavra profética dos seus pais. E prosperou nessa palavra. Mas chega o dia que Jacó ele precisa ter uma experiência maior. E essa experiência vai acontecer em Peniel. Portanto, em Betel, Jacó conhece o Deus de seus pais quando ele sai da sua casa. Mas em Peniel, Jacó conhece o Deus da sua vida. Ele passa pela experiência da conversão. Ele passa pela experiência que todo homem, toda mulher na face da terra vai precisar um dia. Não importa a sua religião, a sua cultura. Se alguém anseia uma experiência maior pessoal, vai ter que passar como Jacó por Peniel. Em Peniel ele conhece o Deus da sua vida. Isso é a experiência da conversão. É quando você começa. E a nossa geração precisa urgente de homens e mulheres que passem por Peniel, que tenham a sua vida mudada, o seu caráter mudado, que alcance uma transformação, que a partir dali coisas novas, coisas grandes, coisas maiores vão acontecer na vida dessa pessoa. Não é? Então é possível alguém alcançar essa mudança. Não é? Quando alguém se rende ao Senhor, nessa luta, nessa batalha espiritual que todo homem, toda mulher está envolvida. Quando alguém se rende ao Senhor, reconhece suas falhas, seus erros, pecados, o Senhor nos libera para algo maior. Então, é um se despir do orgulho maligno, da soberba, não é? E trazer de fato, de verdade, para uma experiência. Espírito Santo passando a habitar. Não é como se Deus se rendesse a nós. Ele não tem como não abençoar, derramar a graça, o favor e multiplicar essa pessoa na face da terra. Então eu quero perguntar para você nesse momento: qual Deus você conhece? O Deus dos seus pais? Ou o Deus da sua vida? Qual é a sua resposta? Que a partir de hoje você conheça o Deus não só dos seus pais, espirituais, biológicos, mas o Deus da sua vida, o Deus que muda a sua história, o Deus que te transforma, o Deus que te cura, te restaura, que abre portas, que te mostra um novo e vivo caminho e faz você trilhar um caminho de certeza, de fé absoluta que você está debaixo do seu cuidado e do seu favor sobrenatural. Que Deus abençoe a sua vida mais uma vez. Fica essa pergunta, mas fica também uma direção. Estamos vivendo um momento na nossa geração que precisa de um avivamento, que precisa de uma mudança, que homens e mulheres de Deus possam ter a experiência com o Deus da sua vida, não só com o Deus dos seus pais, para que vidas sejam impactadas, para que milagres aconteçam. Isso só vai vir através daqueles que conhecem o Deus da sua vida, o Deus pessoal. Não vem por um curso bíblico, embora tenham muitos cursos, não vem por uma escola, vem por uma experiência com o Deus, com o Senhor da sua vida. Que Deus te dê essa graça, derrame sobre você uma unção nova e que hoje mesmo você tenha uma experiência sobrenatural com Deus como teve Jacó em Peniel. Ele disse: eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada.
Deus abençoe você grandemente. Que você abra agora o seu entendimento e pela fé você entregue o seu coração, a sua vida ao Senhor. Seja que situação você esteja passando, como Jacó, debaixo da bênção dos seus pais, ele chegou até Peniel. E ali foi um divisor de águas na vida de Jacó. E ali ele saiu marcado, mas também transformado para servir o Deus da sua vida. E a partir dali, a sua geração, ela pôde se perpetuar na terra, até hoje, chegando até mim, até você. E hoje nós desfrutamos dessa experiência. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba essa palavra. Entregue o seu coração, a sua vida para Jesus. E deixe Ele guiar os seus passos a partir de agora. Receba cura. Receba agora uma unção fresca da parte do Espírito Santo. E todo esse problema que você viveu até aqui, como Jacó em Peniel, você seja livre, seja liberto e seja curado para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Só faça um pedido: se essa palavra falou ao seu coração, transmita a outras pessoas, compartilhe essa palavra e vamos alcançar o coração de quem ainda precisa ouvir sobre o Deus da sua vida. Em nome de Jesus.